Salve, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, memória de São João Maria Vianney. O Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 35 até o capítulo 10, versículo 1, depois de 6 a 8. E diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, a partir deste Evangelho nós temos nosso Senhor Jesus Cristo aparecendo como o Messias da palavra e da ação. E dessa maneira ele abre caminho para a ação dos seus seguidores, dos missionários. E aí nós temos um cenário muito bonito, que é de Jesus se compadecendo da multidão. Jesus não olha de uma maneira genérica para o povo, ao contrário, tanto que o evangelista Mateus utiliza um verbo que quer dizer compadecer-se, sim, mas compadecer-se tendo as entranhas, as vísceras como sede das emoções. E aí nós vemos que a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, ela também deriva da necessidade que as pessoas têm de uma liderança espiritual. Parece muito simples, muito elementar falar isso, mas de fato é o que corresponde à verdade. Nós não podemos ter uma autonomia em relação à nossa própria salvação, porque ela vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos do Senhor. E quando não conhecemos a Cristo, seja nas suas sagradas escrituras ou também por meio de encontro pessoal com Ele, nós andamos errantes por esse mundo como ovelhas sem pastor. E essa é uma imagem que é tomada na Bíblia com muita frequência para designar tanto uma liderança política quanto religiosa. E aí nosso Senhor Jesus Cristo, vendo o número daquela multidão, vendo tantas pessoas naquela aglomeração, ele fala que a messe é grande. E aí nós vemos que ele olha para aquele povo, e o que poderia ser um motivo ali de murmuração para qualquer um de nós, vendo uma grande atividade a ser cumprida, nosso Senhor Jesus Cristo, ele transforma aquele problema ali em uma oportunidade. E daquele retrato ele tira a recomendação para os seus discípulos. Ele mostra quão é necessária a ação missionária, o quanto o mundo precisa ainda de conhecer a Deus, de saber das verdades divinas. Mas a grandeza da messe, ela não é diretamente proporcional ao quantitativo de operários para se trabalhar. A messe é grande, mas os operários são poucos. E hoje, especialmente no dia em que lembramos com muito carinho de São João Maria Vianney, santo padroeiro dos padres, nós vemos que nós temos poucas vocações ainda mediante as demandas que o mundo nos apresenta. Especialmente num momento como de pandemia, por exemplo, em que o sofrimento no corpo e na alma se tornam tão evidentes e tão eloquentes, nós vemos que falta ainda muita gente que se coloque a caminho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e anuncie uma palavra de libertação, uma palavra de conversão para essas pessoas, que as levem a ter um consolo para além daquilo que elas podem alcançar com seus olhos, ou seja, que as conduza a uma verdadeira experiência de fé. Mas também nós não podemos só responsabilizar os padres como continuadores da missão de Jesus. Os padres são missionários, sim,
mas não só porque são padres, mas porque também são batizados. E todos nós, batizados, somos sinais da presença de Cristo no mundo. E nós devemos assumir a nossa vocação batismal e ser outro Cristo diante do mundo para que eles sejam salvos. Devemos nos colocar como verdadeiros trabalhadores dessa messe. O trabalho pastoral, ele é cansativo, ele é esgotante, ele demanda tempo, demanda carinho, mas mesmo assim a graça de Deus, ela nos sustenta, ela completa em nós aquilo que nos falta pela a nossa natureza. Eu mesmo já vivi tantas situações e Deus me deu tantas oportunidades de aprendizado para responder a demandas que no tempo do seminário, enquanto eu estudava para ser padre, eu nunca pensei que eu poderia ter. Então, que nos abramos a Deus, a sua graça, e nos coloquemos generosamente diante de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho prossegue com o chamamento dos 12 discípulos. Mateus utiliza o termo discípulo para designar geralmente uma quantidade maior de pessoas, mas aqui ele quis designar somente os 12, para colocar os 12 em destaque. E aí Cristo, ele recomenda aos 12 que eles vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa expressão quer dizer o povo de Israel como um todo, mas também todas aquelas pessoas que foram alienadas dos círculos principais de religião e de zelo por algum motivo, seja por ter uma profissão de má fama, por ter uma má fama, por ter uma má formação, ou enfim, pelo grau de instrução. Naquela época, fazer parte espera, deixa ele passar só um minutinho. Tá gravando. Naquela época. Oh, Pai amado. Naquela época eles eram judeus, não eram cristãos. Eles não tinham a compreensão da religião como um lugar para acolher todas as pessoas sem qualquer tipo de condicionamento. E aí nós vamos de encontro ao final do Evangelho, que quase que se encerra com aquela mensagem paulina, né? De graça recebestes, de graça deveis dar, que é justamente ressaltar a importância das verdades divinas que de tão importantes se destinam a todas as almas e não devem ser condicionadas à capacidade das pessoas pagarem ou corresponderem àquilo que lhes é ensinado. Imagine se a igreja só levasse a mensagem, só levasse a verdade às pessoas que ela considerasse que fossem capazes de corresponder. Talvez nem eu mesmo, aliás, certamente eu mesmo não estaria aqui falando para vocês. Que possamos hoje pedir a Deus por todos os padres e as vocações sacerdotais, pedir ao Senhor também que nos coloque como trabalhadores da sua messe e que, acima de tudo, vivamos de acordo com a dignidade da verdade que nós proclamamos. Assim seja. Amém.